O corpo de Maicon, ex-concorrente da Casa dos Segredos, foi encontrado esta tarde na Praia do Sul, na Nazaré. Maicon estava desaparecido exatamente há uma semana. Também sabemos que a última vez que foi visto foi também na Nazaré. A seguir este caso está desde a manhã a jornalista Francisca Laranjo, que nos explica o que se sabe até ao momento. Vamos ouvir Francisca Laranjo. Boa noite, Maia, e a todos os que nos acompanham. A verdade é que foi uma tarde, eu diria, muito pesada aqui nesta praia onde nos encontramos na Nazaré, até porque o pior veio mesmo a confirmar-se de que o cadáver que aqui foi encontrado pertence mesmo a Maicon. Maicon, que como bem sabemos, e vocês melhor do que ninguém vão também explorá-lo, apaixonou os portugueses, esteve num programa de televisão, viveu uma relação muito intensa, apaixonou-se em direto também na televisão portuguesa, e são muitos os fãs que agora choram a sua morte. Há também já homenagens nas redes sociais de alguns amigos mais próximos, embora ainda sejam poucas as mensagens, até porque sabemos que esta notícia foi recebida há poucas horas, esta confirmação de que o corpo pertence mesmo a Maicon. Dar-vos também aqui uma nota que me parece relevante: o cadáver já estava num elevado estado de composição, até porque já passaram mais de 7 dias desde o desaparecimento de Maicon, mas foram as tatuagens, foi também as rastas que permitiram que as autoridades concluíssem que o cadáver é praticamente com 100% de certeza de Maicon. Tinha apenas 26 anos, deixa aqui um enorme buraco, uma enorme saudade, era muito ligado à mãe, também explorou essa relação familiar que tinha nesse programa de televisão onde participou, uma mãe que agora certamente tem um coração despedaçado e que nunca mais vai ser o mesmo. Muito obrigada, Francisca. Uma mãe que com certeza tem o coração despedaçado, tem mesmo, está hospitalizada desde ontem, muito frágil, ao que sabemos, naturalmente, com toda a comoção que tem vivido nos últimos dias e com este desfecho, que é de facto o pior desfecho. Agora sim, Carlos Anjos, muito boa noite. Um caso que acompanhamos há uma semana, de facto, e hoje com este desfecho, a morte. Eu atrevo-me a dizer que era um desfecho esperado, mas, Carlos, o que é que sabemos sobre este desenrolar, uma noite em que Maicon sai de uma discoteca e não é mais visto, a não ser hoje? Olá, Maia, boa noite a todos os colegas que estão no painel. Bom, aquilo que temos aqui era, como tu disseste, é uma espécie de crónica de uma morte anunciada. A partir do momento em que ele saiu daquele bar, e também a partir do momento em que se percebeu que o trajeto que ele fez no carro, e tendo em conta até com o fator do carro ali naquela zona onde caiu a água, ter passado por 2 barreiras e ter derrubado essas barreiras até cair na água, só era possível um carro fazer aquilo a uma grande velocidade, ir a alta velocidade, e por alguém que quisesse aquele destino, ou seja, que se quisesse tirar a água. Não, era muito difícil, por exemplo, o Maicon ter sido morto fora daquele local, ter sido posto ao volante e ter sido arranjado um estratagema qualquer com uma tábua, alguma coisa que acelerasse o carro rumo à água, porque ao primeiro obstáculo, por exemplo, essa tábua saía do lugar e o carro parava. E, portanto, se conseguido passar pelo primeiro obstáculo, pelo segundo e cair dentro d'água, sem nunca perder a aceleração, tinha que ser alguém que estava ao volante do carro e estava perfeitamente consciente daquilo que estava a fazer. Porque mesmo que ele fosse ao lado do condutor e fosse um outro indivíduo, esse tinha que abrir a porta para se tirar para fora do carro antes de cair, e isso deixava vestígios no local, o que não acontecia. O carro tinha apenas, os rodados que estava, era de uma aceleração muito grande e não havia qualquer sinal de travagem. E, portanto, isso, a indicação que dava desde o início é que quem tinha feito aquilo tinha-o feito de livre vontade. Depois, quando a viatura foi localizada muito a 6 metros de profundidade, num local onde é difícil retirá-la, e portanto os próprios bombeiros já afirmaram que era muito difícil retirar aquela viatura do local onde estava, nos primeiros mergulhos não foi encontrado ninguém dentro da viatura. E isso não nos levou a pensar que não era Maicon, contrariamente àquilo que foi dito por algumas pessoas que o carro estava sozinho. O que nos levou a pensar foi que na queda, provavelmente o para-brisas partiu-se e o corpo que estava dentro do carro saiu
e, portanto, e com a corrente, que é uma zona de correntes fortes e uma zona do mar muito batido, era natural que o corpo de Maicon pudesse estar nas imediações do local onde estava o carro, mas a 6 metros de profundidade é escuro e era difícil para os bombeiros, para os mergulhadores, aos primeiros mergulhos, com as condições do mar naquele dia, de detectarem o cadáver. E isso só foi possível detectá-lo alguns dias, dois dias depois do carro da viatura ter sido localizada. E, portanto, quando foi localizado, o corpo já estava num avançado estado de composição. Não apenas pelo facto de estar há 6 dias dentro de água, mas este cadáver esteve 6 dias a bater contra aquelas rochas e, portanto, com a ondulação e a bater contra as rochas, o que o tornou irreconhecível a olho nu. Apenas foi possível reconhecê-lo pelas tatuagens, pela roupa que vestia e pelo cabelo, porque nesse caso ainda não estava completamente destruído. Aquilo que a polícia, numa primeira análise ao cadáver, percebeu, e é muito difícil, dado o estado do cadáver, é que não havia vestígios de disparos e mesmo assim é difícil percebê-lo nessa altura, porque quanto a contusões, o cadáver estava cheio de contusões de ter batido nas rochas. E, portanto, aquilo que a medicina legal, através da operação da autópsia, nos vai dizer é a causa da morte. Aparentemente, do estado do cadáver, tudo aponta para que a morte tenha sido por afogamento. Vamos ver se as análises que vão ser feitas de toxicologia ao cadáver nos dão se ele tinha, quer o nível alcoólico, quer se havia outro tipo de medicamentos que ele tomou, mas não há grandes dúvidas que neste momento, e pelo menos a PJ já o anunciou, que haja aqui a participação de alguém neste caso, ou seja, estamos perante um caso de suicídio. Agora resta saber, na vida de Maicon, e não sei se nesta investigação é natural que a PJ já tenha esses dados, se houve alguma coisa que levou este jovem rapaz de 26 anos a cometer este ato profundamente trágico. Diríamos aqui que de facto se trata de uma morte voluntária, portanto, tu com a tua experiência, que é grande, não é, ao serviço da Polícia Judiciária, descartas aqui, dirias, a hipótese de um homicídio. É muito difícil, porque tendo em conta, como eu comecei por dizer, a forma como esta viatura passa 2 obstáculos e cai dentro d'água, que não tivesse sido voluntariamente quem fosse ao volante da viatura que quisesse esse destino. Era muito difícil uma pessoa inanimada ser colocada ao volante e ser ela própria, ou alguém por ela, a acelerar a viatura rumo àquele precipício. Dificilmente isso era quase impossível acontecer e, portanto, aquela viatura caiu conduzida por alguém que tinha aquele destino, que queria aquele destino, já voltarei. Já voltarei para te colocar uma questão, agora vou ouvir aqui os nossos comentadores. Ricardo, tal como disse Carlos Anjos, parece ser a morte uma crónica de uma morte anunciada. Eu acho que esta era a explicação que faltava de um homem que é entendido, que tem anos disto, porque eu acho que hoje ainda houve aqui a dúvida, depois nós percebermos o que é que tinha acontecido e de conhecermos a notícia e de nos depararmos finalmente com o corpo e com a confirmação que era mesmo o Maicon. Eu acho que ainda pairou aqui a dúvida, poderá ser, poderá não ser. Claro que temos que esperar pela autópsia, mas eu acho que a explicação do Carlos está mais do que bem dada e portanto, fica aqui a ideia, eu acho que mais concreta de que foi É que falava-se uma em decisão. em discussões com uma namorada, em discussões com um grupo, porque depois fala-se e diz-se muita coisa, mas depois a verdade é o barulho que nós temos ouvido nos últimos dias, que por isso é que dissemos ontem aqui e anteontem que tem que haver algum silêncio para que as coisas possam ser esclarecidas e agora vamos tentar perceber ou não nos próximos dias com as pessoas que lhe são próximas se havia aqui algum motivo conhecido para que ele pudesse tomar esta decisão. Como nós sabemos, os processos de saúde mental são muitas vezes silenciosos. Rui, um jovem de 26 anos, na flor da idade, que se perde. É uma tragédia sem palavras, é terrível saber que isto pode acontecer a pessoas que estão a passar problemas e que não transparecem, de certa forma, e, portanto, as pessoas não conseguem de maneira nenhuma dar-lhe uma mão, ajudá-lo. Obrigado ao Carlos Anjos por ser tão sucinto e claro, porque eu hoje tenho lido ultimamente tantas coisas nas redes sociais que são aflitivas, não só para quem lê, não só para a comunicação social, mas também e especialmente para os familiares das vítimas, porque é surreal aquilo que é dito, que é falado, que
que se suspeita que possa acontecer, e então é bom que alguém que entenda da matéria seja assim tão transparente, claro e sucinto, de forma a que não haja muitas dúvidas e não haja muito a dizer. Lamento, endosso desde já os meus pêsames a toda a família e os amigos, é uma perda terrível. Espero que, portanto, que se crie aqui alguma coisa à volta destes assuntos que certamente indiciam-se facilmente para um problema de saúde mental, e que se crie aqui alguma coisa que possa ajudar outras pessoas que não lhes aconteça algo semelhante. Pois são realmente situações complicadas. Ontem falava-se que a mãe de Maicon estaria um pouco aliada da situação e não estaria a procurar o filho como era devido. Claro que dissemos aqui que isso era uma especulação absolutamente impossível, porque Maicon e a mãe tinham uma ligação enorme. A verdade é que sabemos hoje que a senhora, desde ontem, portanto muito antes do corpo aparecer, estava e está internada, Liliana, com uma saúde frágil. Que mãe não estará com uma saúde frágil quando tem um filho desaparecido há tantos dias, não é? Antes de mais, os meus sinceros pêsames a toda a família, em especial a esta mãe, porque acho que é contra a natura um filho partir primeiro que um pai. Acho que é a maior dor que se pode sentir e não quero algum dia experienciar tal situação. E esta mãe, quem critica o comportamento ou a forma de uma mãe agir na procura de um filho é quem não sente esta dor. De certeza que esta mulher fez tudo o que estaria ao alcance dela para tentar encontrar o filho. Mas aqui em relação ao Maicon, custa-me acreditar que um jovem com 26 anos acha que pôr fim à vida é a melhor solução para todos os problemas que tem. Sabemos que a saúde mental cada vez é maior, que as pessoas cada vez menos procuram ajuda, menos falam dela, que refugiam-se nas redes sociais para mostrarem vidas perfeitas e sorrisos fáceis e vidas felizes, quando interiormente muitos deles estão dilacerados, vivem em momentos angustiantes e que não querem transmitir. E às vezes um gatilho leva a um acontecimento na noite, podia até ter ali um estado de saúde mental que não fosse assim tão profundo, mas um gatilho na noite, uma discussão, um desgosto, um choque, pode levar depois a uma situação deslocada. E quem tem problemas de saúde mental, às vezes não são as grandes coisas que desencadeiam logo ações de suicídio, ou são coisas pequenininhas e que vão acumulando. E aqui no caso do Maicon, era uma zona que ele conhecia. Esta cerca que ele transpôs era uma cerca que tinha... há aqui vários detalhes que mostram que realmente seja possa como ser for, suicídio. o que o Carlos explicou é que foi voluntário ultrapassar essa cerca. Daniel, tu estiveste fora uns dias. Mas acompanhei. Acompanhaste esta situação, um desfecho que dá que pensar, de facto, a todos. Dá que pensar porque eu tenho a convicção que esta tragédia é muito alicerçada nas redes sociais. Nós estamos a viver uma época em que há uma geração que se alimenta da realidade virtual. E não era diferente com ele. Porque no dia 30, que foi o dia anterior ao da tragédia, ele faz uma live em que diz porque é que as pessoas que me odeiam ainda estão aqui, vão chatear outra pessoa. Portanto, é alguém que claramente era afetado por aquilo que acontecia nas redes sociais, e nós sabemos que hoje temos uma geração muito fragilizada emocionalmente e que encontra refúgio na realidade virtual. A realidade virtual substitui os pais, substitui psicólogos, terapeutas, amigos, portanto, e essa solidão muitas vezes pode resultar em problemas como o que estamos a ver agora. Quem sabe possa sair daqui alguma associação que possa, que era isso que o Rui dizia, uma associação que possa... Nós falávamos ali fora sobre, e eu questionei o Rui porque quis perceber se há algum tipo de acompanhamento por uma pessoa que entra num reality show e que vê a sua vida completamente alterada quando sai, porque tem uma fama que não tinha quando avançou. E o Rui disse que sim. Há sempre. Quando qualquer concorrente ou ex-concorrente abandona um reality show, porque é muito intenso emocionalmente, é-lhes oferecido e é-lhes cedido esta possibilidade de ter acompanhamento psicológico no pós. O problema dos problemas, passo a redundância,
deste tipo de problemas é que ninguém assume. Quem tem um problema de saúde mental não assume, tal e qual como... Mas faz parte da, É normal, faz parte da característica do da comportamento doença, de quem está obviamente. debilitado. Às Bom, vezes nem voltamos percebe. a ter Carlos Anjos connosco. Carlos, eu queria colocar-te uma questão final, que é a seguinte. Sabemos que o corpo de Maicon seguiu para a autópsia no Instituto de Medicina Legal. Não sabemos o tempo que poderá demorar essa autópsia, mas sendo declarada a morte por afogamento, ou sendo declarado que não houve aqui uma intervenção terceira, este processo é arquivado, não há lugar a qualquer processo de investigação. Sim, ou seja, se for um suicídio, o processo é arquivado. A autópsia, os resultados, pelo menos o relatório preliminar, vai ser rápido, ou seja, saber qual foi a causa da morte. E a causa da morte tudo aponta para que seja afogamento, mas tem que haver uma certeza absoluta. Não basta apenas acharmos que é, tem que haver uma documentação oficial, uma certificação oficial que de facto foi afogamento. Ao mesmo tempo que nessa autópsia vai ter que ser, porque a olho nu, dado o estado em que se encontrava o cadáver, era quase impossível fazê-lo, perceber que não há, por exemplo, nenhum disparo. Ou seja, ele não foi atingido por nenhum vestígio, nenhum orifício de entrada de uma munição, não há nenhum vestígio de entrada de uma arma branca, de uma facada, e que as contusões que o cadáver apresenta são todas oriundas do choque que teve, do traumatismo que teve com as rochas, e não, ou seja, são pós-mortem, foram produzidos depois dele estar morto e não contusões antes dele estar morto. E, portanto, feito este traço e havendo conclusões absolutas sobre estas 4 situações, o corpo há de ser entregue à família no sentido de ser feito o funeral, de lhe ser dado o destino final e de o processo ser arquivado. De qualquer forma, eu acho que de certeza absoluta que vão ser pedidos, que a PJ vai ser pedida para melhor documentação, análises suplementares no que diz respeito à toxicologia, saber se ele tinha álcool, drogas, outro tipo de medicamentos, outro tipo de substâncias aditivas, ver tudo isso. E por que não é possível que isso seja feita uma autópsia psicológica no sentido de perceber qual é que foi o caminho que levou este jovem nos últimos tempos, porque o suicídio não é um ato isolado, ou seja, ele não pensou naquela manhã ou naquela madrugada do dia 31, eu vou-me suicidar. E, portanto, ele já estaria a ser atormentado por esta situação há algum tempo, já deveria haver algumas lutas interiores entre os dois lados dele, e isto foi o culminar de um caminho, foi o fim de um caminho que não é um ato isolado. E como tu disseste, nesta noite, e muito bem, houve alguma coisa, houve algum gatilho que disparou e que o fez vir ao de cima, aquela vontade e este ato que ele tomou. E, portanto, é provável que, como uma autópsia psiquiátrica, tentar perceber qual é que foi o caminho mental dele nos últimos tempos, não que isto vá ajudar, sejamos claros, nem a família, muito menos a mãe, porque, como a Liliana dizia bem, nenhum pai está preparado para perder um filho. Não. E nenhum pai está preparado para perder um filho, ainda por cima desta forma. E, portanto, isto não nos vai trazer nenhuma explicação. Era bom que nós voltássemos a centrar o problema. Pode ajudar outras pessoas. Carlos, a mim resta-me agradecer a tua participação. Muitíssimo obrigada. Nada. E resta-me, de facto, desejar a esta família que consiga superar esta situação. Bom, nós continuaremos aqui a acompanhar este caso, se realmente valer a pena, se não, encerramos aqui também nós esta situação.